Olá, seja muito bem-vindo ao Talentos e Negócios. Hoje o episódio é muito especial para você que pensa em expandir seus horizontes e aproveitar as oportunidades que o mundo tem a oferecer. Nós vamos falar sobre um tema que tem transformado a vida de muitos brasileiros, a cidadania italiana. E olha só que legal, o mais interessante é que o episódio de hoje será gravado de forma online, com os nossos convidados lá da Itália, diretamente para nós aqui no Brasil. Isso mesmo. E isso porque a tecnologia a nosso favor e a gente está rompendo fronteiras para trazer informações valiosas para você. Bom, nós vamos receber hoje aqui, né, pelas telas e através dessa conexão instantânea, os sócios da Costa Cidadania Italiana, Orlando Ghinglani e Fabrício Costa. Eles são especialistas em ajudar brasileiros a obterem o reconhecimento da cidadania italiana. E hoje eles vão explicar tudo o que você precisa saber sobre esse processo, viu, gente? Se você já ouviu falar sobre cidadania italiana, mas ainda não entende muito bem como que funciona ou nunca pensou nos benefícios que ela pode trazer, esse episódio é para você. Nós vamos explorar desde os requisitos básicos até as vantagens incríveis que esse reconhecimento oferece, como a liberdade de viver, trabalhar, estudar e viajar por diversos países do mundo. E o melhor, com o apoio de uma empresa séria composta por brasileiros que entendem muito bem as nossas necessidades. Então preparem-se para uma conversa esclarecedora e cheia de insights valiosos. Vamos juntos? Orlando, Fabrício, muito obrigada. Sejam bem-vindos a essa transmissão. Muito obrigado por estarem conosco aqui no Talentos e Negócios. É um prazer falar com vocês. Bem, nós que agradecemos. É uma oportunidade incrível que nós estamos tendo de podermos estarmos juntos nessa transmissão internacional com toda a tecnologia para que a gente possa trazer conteúdo e informação para todos os ouvintes, enfim, para toda a sua audiência e a nossa também. Boa tarde para vocês, né? Aqui estamos de manhã, são 10h20 da manhã, e aí na Itália são 2h20 da tarde, é isso? 2h20, né? 2h20 da tarde. Olha que bacana. Boa tarde, Itália, e bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Isso mesmo. Gente, vai ser muito legal hoje poder conhecer um pouquinho desse universo, que eu confesso que era um universo desconhecido para mim. Tenho certeza que para muitas pessoas também é um universo ainda desconhecido. E eu conto com vocês para tirar essas dúvidas que a gente vai conversar hoje aqui. Mas, primeiramente, fala para mim, vocês estão em qual cidade da Itália? Em qual localização aí? Olha, nós estamos aqui na região da Toscana, né, na província de Pisa, em uma pequena cidade, um borgo, né, que se fala um borgo, tem uma cidade pequena chamada Vico Pisano. Um borgo histórico medieval, né, de 1200, bem charmoso, onde nós temos a sede do nosso escritório e nós trabalhamos em toda essa região nossa aqui, né, que seria na província de Pisa e província de Livorno. Quando a gente fala de cidadania italiana, Orlando, Fabrício, a gente está falando de descendência, né? Normalmente a gente pensa assim, só quem é descendente tem direito à cidadania italiana. Eu queria que vocês explicassem melhor, afinal de contas, o que é a cidadania italiana e quais as formas que ela pode ser adquirida. A cidadania italiana, ela é um direito que você tem por sangue, por descendência. Independente do grau de descendência que você tem o direito a essa cidadania. Então, como é que você pode estar pedindo e requerendo esse seu reconhecimento da cidadania? Não é uma naturalização, é reconhecimento. E nós provamos isso através de quê? De certidões de nascimento, casamento de todos os descendentes em linha reta. E assim, e quando a pessoa não sabe muito bem sobre essa hereditariedade dela, essa árvore genealógica, porque muitas pessoas podem ser descendente italiano e não saber que são. Isso. Então, nesse caso, ela pode estar perguntando um parente mais velho, mais antigo, um avô, uma tio-avó, entendeu? Sobre a respeito dessa descendência. E nós também trabalhamos temos esse trabalho de genealogia de estar pesquisando, procurando as certidões, fazendo as retificações necessárias, se preciso. Bacana. E geralmente a cidadania, o Brasil teve um grande fluxo migratório, né?
Então, hoje se calcula que 15% da população italiana ela é de origem italiana. Brasileira. Desculpa, da população brasileira, são de origem italiana. 15% da população brasileira ela é de origem italiana, então. É uma estimativa. Isso, então. É uma estimativa. Então, os primeiros imigrantes italianos eles chegaram no Espírito Santo, né? Sim. Na época, eles vieram para povoar a região, que era pouco povoada. E depois desse período, eles foram para São Paulo, interior de Minas, né? Que é na região do café, que muito vieram substituir a mão de obra escrava, na época que estava precisando. E tiveram esse incentivo também, que a Itália estava passando por uma crise muito grande após a Revolução Industrial. E esses italianos eram incentivados a migrarem para outros países, entendeu? E o Brasil dava essa oportunidade para esses cidadãos chegarem no Brasil e desenvolver. Como desenvolveram grandes cidades como São Paulo. Desenvolver São Paulo era toda italiana, a cidade que foi feita por italianos, as indústrias, as fábricas. Verdade. Grandes nomes de fábrica, Lorenzetti, grandes marcas, que são tudo de descendente italiano. Então, eles tiveram um papel muito importante para a economia do nosso país. Nossa, muito bem, muito legal você contextualizar isso para a gente poder entender também um pouquinho dessa história, né? Mas assim, antes da gente continuar falando sobre cidadania italiana, eu queria conhecer agora um pouquinho da história da Costa Cidadania Italiana. Afinal de contas, como que surgiu essa empresa? Como que vocês se conheceram? 2 brasileiros aí na Itália hoje trabalhando, ajudando outros brasileiros a adquirirem esse direito. Como é que funciona? Como é que foi isso? Conta pra gente, Orlando. Bem, na verdade o Fabrício é o fundador da Costa Cidadania e há mais de uma década ele desbravou todo esse universo desse projeto dos sonhos da cidadania. Ele foi um dos pioneiros a trabalhar na região de Pisa, da província de Pisa, com reconhecimento de cidadania. Bem, muitos acontecimentos, muitos trabalhos, muitos clientes, enfim. Foi reverberando todo esse trabalho dele que culminou, na verdade, enfim. Tem uma empresa, tem uma sede, tem diversos serviços que são oferecidos não só para brasileiros, mas como para americanos, para argentinos, para ingleses. Bacana. Nós temos hoje uma empresa global. Hoje nós atendemos o mundo todo. E nós temos uma sede onde a empresa hoje atende, inclusive, os italianos com as necessidades de documentação. É um ofício. É uma empresa que hoje tem diversos negócios. Muito legal. Então, no caso, a cidadania italiana é apenas um braço dessa empresa, né? Vocês fazem muitos outros serviços, é mais complexo até. Diretamente o foco é a cidadania, né? Então, porque tem 2 tipos de cidadania, que seria por via judicial, que o brasileiro faz sem vir na Itália, que ele estaria entrando com processo contra as filas dos consulados, porque geralmente os consulados eles são muito lentos, né? O brasileiro que está aí, que quer ser reconhecido, e demora até 10 anos para ser chamado no consulado para estar apresentando essas documentações. Nossa. Então, o que fazia? Então, a gente entra ou com um processo judicial aqui nos tribunais italianos, com parceria com o advogado que nós temos de Firenze, ou por via administrativa, que o cliente ele vem na Itália, ele passa um período aqui, ele tem que residir na Itália, vai passar passa um oficial para ver se realmente ele está morando, e faz todo esse processo de reconhecimento aqui com a gente. Então, nós temos carros para receber esses clientes, locais, entendeu? Isso é continuação. É verdade, é verdade. Nós temos toda a estrutura, Fernanda, para receber o cliente que venha fazer o reconhecimento via administrativo, que é viver o dia a dia na Itália, ou o cliente que não tem a possibilidade de se deslocar para a Itália e pode fazer via judicial no Brasil. No Brasil. Inclusive, ele pode fazer da sua família, da sua linha reta de descendência, num processo onde engloba mais familiares, e com isso ele tem mais familiares que têm o reconhecimento feito, né, também. Leva um outro tempo, é um outro processo, são outras etapas, enfim, mas as 2 formas são possíveis. E na Itália nós temos nas casas para receber, nós somos o contato deles direto para esse processo todo. E acompanhamos do início ao fim todo esse grande movimento que é do reconhecimento, até ele chegar com o seu passaporte italiano, que hoje é um dos mais poderosos de toda a União Europeia. Poderosíssimos. Eu estava me informando sobre as vantagens do passaporte, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque antes eu quero entender melhor quem tem direito à cidadania, só mesmo quem é
descendente de italiano ou quem já mora na Itália? Como é que funciona? A gente me explica isso melhor. Assim, eu trabalho mais com a parte operacional e o Orlando com a parte comercial. Então, essa parte eu vou explicar. Quem tem direito à cidadania italiana? Qualquer cidadão que tenha um descendente na sua linhagem, independente de homem e mulher. Depois eu vou explicar como funciona cada parte. Essa descendência é de quanto tempo, para eu poder entender também? Não tem um limite de geração. Ai, que bacana. Então, geralmente, é depois de 1860, porque ali começou a unificação da Itália. Então, é um país novo dentro da Europa, que foram vários reinos que se unificaram. Bacana. Então, é desse período para frente. Ou se não, a outra cidadania seria por casamento, né? Se você é casado com um cidadão italiano ou com um cidadão que foi reconhecido, terá o direito da sua naturalização, que é diferente do reconhecimento, e você poderia estar pedindo também a sua naturalização por ser casado com um italiano. Entendi. No caso, é naturalização, não é reconhecimento de cidadania italiana. Então, o reconhecimento vem só reconhecer. Então, você já é italiano desde o nascimento. Então, quando a lei italiana é clara, se um filho de um italiano nasce no exterior, automaticamente, ele já é italiano. Então, se automaticamente é italiano, o outro também que vai nascer vai ser, e assim, sequencialmente. Interessante, independente de ter nascido na Itália, né? Eu posso ter nascido no Brasil, eu posso ter nascido lá na China, e se eu tiver uma descendência italiana, eu posso obter a minha cidadania. É um direito de sangue. É um direito de sangue. Muito interessante. E quantas pessoas não devem ter esse direito aqui no Brasil, né? Igual vocês falaram, porque 15% da população brasileira é descendente italiano. Não é isso? São 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de brasileiros. Milhões que têm essa oportunidade. Nós temos uma comunidade muito grande aí em São Paulo, que é a primeira comunidade italiana do Brasil. Temos uma comunidade grande no Rio Grande do Sul, né? Nós temos Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo. Proporcionalmente, o estado que proporção de descendentes do italiano é o Espírito Santo, mas é um estado pequeno com população. É porque é pequeno o estado, verdade. Porque é pequeno, São Paulo, onde tem a maioria. Então, São Paulo chegou a receber 1,5 milhões de imigrantes italianos. Só o estado de São Paulo. Que bacana. E fora o que já se misturou por aí. Que as pessoas com certeza não ficam paradas ali, vivendo a vida inteira num local. Tem gente que tem atriz avó italiana, só italiana na linha, mistura e tem direito a ser reconhecido, entendeu? Misturou. Nossa, muito legal, muito bom mesmo. Agora então, eu queria que você... pode falar. E temos bastante cliente do Vale do Aço, cliente de Caratinga, de Apim. Nós temos cliente até da cidade que chama Tabajara. Sério? Até de Tabajara? Até de Tabajara, porque os imigrantes chegaram numa região de Minas, então existiu esse fluxo migratório dentro do próprio Brasil. Então, a imigração dentro de Minas, onde que ela foi? Ela foi na região de Leopoldina, ela foi no sul de Minas, foi na região de Juiz de Fora e dentro de Belo Horizonte. Com a construção de Belo Horizonte no final do século XIX, né? Eles estavam construindo BH e precisavam de mão de obra. Esses italianos da região de Cataguases e Leopoldinas, eles migraram para essa região do leste de Minas, porque estava crescendo, né? No início do século XX. Então, consequentemente, tem descendência em toda essa região nossa aí também. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Fabrício. Tem algum documento que a pessoa precisa encontrar para confirmar essa possibilidade da cidadania italiana? Os documentos a gente prova através de quê? Das certidões. Aonde que vai estar indicando que você é descendente? Através das certidões de nascimento. Na sua certidão de nascimento vai estar escrito o nome dos seus pais e de qual cidade ele é. Na dos seus pais vai estar escrito o nome dos seus avós e de onde que ele é. Isso aí você tem que ir voltando, né? Tentando achar os documentos. Mas vamos supor que o pai já morreu, você não tem acesso a esses documentos. Tem que buscar os cartórios, tem que ir até os cartórios da cidade. A gente busca os cartórios, né? Pedindo os cartórios para pegar essa certidão de nascimento e certidão de isso casamento. Tudo vocês quem fazem para facilitar a vida nós de quem. Nós fazemos também, nós auxiliamos as pessoas. É um trabalho bem minucioso, né? Depende. E a gente precisa só de informações. Geralmente você pode perguntar um parente mais antigo. Eles vão saber. E geralmente quem é descendente sabe. Isso é verdade. Dá pra saber. Porque a cultura italiana é muito forte. Eles como é que falam? Na verdade, como o Fabrício colocou, quem é descendente normalmente sabe por quê.
um prato que come em casa, uma história que ouviu contar, uma música que alguém cantou. Ah, isso é verdade. Alguém que falou, tem uma expressão italiana que alguém em determinado momento fez. Tem aquelas histórias de família também, né? Porque é muito forte, é uma cultura muito forte. E muitos italianos que migraram, eles mantiveram muitos dos hábitos da culinária, enfim, do idioma, das canções. Meus avós são italianos, eram italianos. E eu vivia a Itália em casa. Então, para mim, estar na Itália e viver aqui é uma continuidade da minha vida que eu tinha quando eu tinha meus avós e me lembrava, enfim, que tinham essas histórias, essas comidas, enfim, as músicas, os hábitos. Então, normalmente, a melhor coisa, antes de contratar o genealogista, é conversar com seus familiares, buscar as histórias. Puxa vida, onde o vovô nasceu? O vovô sabe aonde nasceu o bisavô, ou perguntar para um tio mais distante, um parente de longe, alguém vai saber alguma coisa. Raramente não sabe. Senão, a gente está aqui para auxiliar. Excelente. Vamos falar um pouquinho sobre os prazos e as etapas desse processo, né? Alguma coisa que a gente, por exemplo, quanto tempo em média leva para obter o reconhecimento da cidadania? Assim, o tempo da cidadania italiana tem os 3 modos que você pode fazer, né? Que seria o modo via consular, né? Só que o consular você teria que estar fazendo essa inscrição pelo site do Prenota-me. Você se inscreve lá no site e eles vão te chamar para apresentar essa documentação. Só que eles demoram até 10 anos para chamar, entendeu? Então, uma vez que você é apresentado pelo consulado, se demorar 10 anos, eu vou esperar mais 2 anos para finalizar esse processo. Nossa, demora muito. Muito. A via administrativa que você vem fazer aqui na Itália, o que acontece com ela? Ela tem até 6 meses para ser finalizada. Pode finalizar antes? Pode. Entendeu? A maioria dos tempos nosso, finalizamos antes. Então, bacana. Nossa média são por 3 meses para finalizar o processo. Excelente. E a pessoa tem que vir residir na Itália, adquirir uma residência e ter, como é que fala essa oportunidade de... Na verdade, ela tem o dia a dia de viver a Itália como ela é. Ela vai ter uma residência, ela vai ter uma casa, ela vai ter um endereço, ela vai ter o nome dela na caixa dos correios para receber toda a correspondência. Mas isso tudo antes dela adquirir a cidadania? Durante o processo ela pode fazer isso? Durante o processo. Ela vai viver a Itália. Sério? E acompanhar o processo dela aqui. Isso. Então ela tem que ser residente aqui. Qual é o motivo? Interessante. Que você cidadania? Eles vão perguntar qual é o motivo. Então o motivo é que eu fiz a minha residência e eu posso adquirir em qualquer comune italiano. O comune italiano seria o quê? Seria tipo uma cidade com um cartório junto. Tipo uma prefeitura com um cartório. Sim. Cartório dentro. Nossa, muito interessante essa outra forma, porque além de agilizar todo esse processo, ela ainda tem essa experiência de viver na Itália. Isso. Então, geralmente, esses nossos clientes que vêm fazer são os clientes, são jovens que vêm morar aqui na Europa, que vêm para a Irlanda, falam assim, eu quero morar na Irlanda, eu quero desenvolver, então já querem com a cidadania italiana. Então, eles vêm fazer o processo com a gente e já saem com o passaporte italiano e pode desbravar toda a Europa aqui, né? Na verdade, os jovens que estão em formação acadêmica, que buscam uma recolocação, ou para um mestrado, para uma pós, para um doutorado, enfim, tem muito interesse também nisso. E o jovem que quer, na verdade, realizar esse projeto dos sonhos. É verdade. Essa travessia e vir conquistar o velho mundo aqui. Não, em relação ao Brasil, ele é o velho mundo mesmo, porque o Brasil é um país muito jovem, né? E esses jovens vêm para cá justamente com essa vontade, né? Um sonho, como eu disse. Isso que eu ia falar. Nós estamos falando de sonhos, mais do que de um direito adquirido, a gente está falando de sonhos, de possibilidades infinitas, de desbravar o mundo mesmo, como a gente está falando aqui. E a gente vai entrar nesse âmbito. Agora eu queria que vocês falassem para mim justamente sobre as vantagens que a cidadania italiana pode oferecer para o cidadão. Explica para a gente isso, Orlando. Orlando ou Fabrício, fiquem à vontade. Fabrício sabe também, tanto quanto... Enfim, e a gente vai poder contar um pouco disso. Na verdade, os benefícios são inúmeros, sabe? Do orgulho e da questão da raiz, e você ser reconhecido por conta do seu histórico familiar, do seu sangue, da sua vivência familiar, que é uma honra você ter
esse reconhecimento, as vantagens que você tem são inúmeras, não só para estudo, não só para viajar pelos países sem fronteiras, ou não precisar passar por uma fila de imigração. Você daí tem um acesso mais rápido, mais fácil. Mas para que você possa vivenciar a Itália e os outros países também da União Europeia, os 27 países, poder transitar como o Rio e São Paulo, como uma ponte aérea. Muito legal, sem né? ter qualquer barreira. Você tem as facilidades para viagens, não é, Fabrício? Para Estados Unidos, Japão. Pode trabalhar, investir. Para investir. Estados Unidos também. Para Estados Unidos. Muito legal, até nos Estados Unidos. Muitos brasileiros têm sonhos de trabalhar nos Estados Unidos, mas não conseguem ir de forma legal. Com a cidadania italiana, eles conseguiriam. Com a cidadania italiana, eles conseguiriam, seria muito mais fácil, né? O valor para investimento seria muito menor. Bastaria você estar abrindo uma pequena empresa lá, com 2 funcionários no máximo, você estaria pegando um visto como cidadão europeu nos Estados Unidos. Olha, como também no Canadá e Austrália. É um caminho mais fácil. E para quem tem filhos, imagina para quem tem um filho que é novo ainda, tem os filhos de 16, 17 anos, que é visto na Europa, que passar uma universidade. Verdade. Não, são inúmeras vantagens mesmo que isso oferece. E fala para mim assim, vocês têm um passaporte aí pra gente ver como é que é esse passaporte italiano? Mostra para mim aqui. Ele é vermelho. Vermelho. Tá vendo? Aham. Ele é um passaporte vermelho, tem as fotos da gente, tudo direitinho. Qual a durabilidade desse passaporte? O passaporte, a durabilidade dele é a mesma coisa do passaporte. É 10 anos ainda? De 10 anos. 10. Aí você tem que renovar. Aí 10 anos tem que renovar. Esse é o brasileiro. Nossa, muito bacana. E aí, com a cidadania, com o passaporte italiano, não precisa de visto para entrar em mais de 180 países, é isso mesmo? Isso, mais de 110. É o segundo passaporte mais poderoso. Tem um outro benefício interessante, que é o acesso ao sistema de saúde como cidadão italiano, né? Um dos melhores sistemas de saúde do mundo, não é isso, Orlando? Na verdade, a gente tem hospitais renomadíssimos em toda a Europa. Mas, claro, que os benefícios de saúde é para quem é contribuinte, para quem reside aqui na Itália, para quem vive na Itália, não somente por ser um cidadão italiano no mundo. Verdade? E, na verdade, isso onera a folha governamental de saúde e, na verdade, sim, é um benefício tremendo isso. É isso bom. Para quem, na verdade, reside na Itália, né? E mora na Itália, e é contribuinte, tem sua vida e seu dia a dia aqui. Sem sombras de dúvida. Temos excelentes médicos, excelentes tratamentos. Foi realizado, inclusive, agora, na Itália, o primeiro transplante de coração batendo no mundo. Foi Nossa, que legal. Alguns dias atrás. Você tá doido, muito interessante isso, né? Muito avanço tecnológico mesmo. E direitos políticos? A cidadania italiana também confere esses direitos ao cidadão? Sim, confere tanto de você pode se candidatar, né? Os cargos, como é que fala? Públicos, né? Público, né? E votar também, direito de votar. Bacana. Tá expressando essa vontade. E até para quem mora no Brasil, quem vem ser reconhecido, quem mora e muda para o Brasil e transfere sua residência para o Brasil, em cada eleição, para primeiro-ministro, irá chegar para eles uma tessera eleitoral. Uma tessera, ele mesmo residindo no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, sendo um cidadão italiano, ele recebe a cédula e o título eleitoral para que ele vote mesmo estando fora da Itália. Nossa, que bacana, interessante. E se a pessoa que vai para aí resolve querer investir na Itália, ela também tem esse direito? Pode comprar uma propriedade? Pode fazer negócios na Itália também? Pode sim. Assim, como residente será muito mais fácil. A pessoa como cidadão italiana seria mais fácil estar comprando imóveis aqui para investimento. É um processo mais complicado? Essa questão aí dos investimentos, ou é igual aqui no Brasil? É um pouco mais burocrático, Fernanda, mas ele não é impossível. Ele pode te dar um pouco mais de trabalho, mas é viável. Por exemplo, imagina você, como uma cidadã italiana, sendo reconhecida, quero ter uma casa num borgo da Toscana, quero viver, enfim, no sul da Itália, enfim, que a Itália de ponta a ponta é muito interessante. Você pode adquirir um imóvel e pode, enfim,
usufruir dos benefícios e dos incentivos sendo uma cidadã italiana. Nossa. Condição mesmo para aluguel de residências, para residir, ou seja, temporada, ou enfim. Nossa, excelente, né? Mas eu acho que o principal que as pessoas hoje buscam, como você citou, não só os jovens, mas em geral, é essa mobilidade, é poder viajar sem fronteiras, é você não enfrentar filas, porque tem também essas vantagens, não é isso? O passaporte italiano te confere algumas vantagens frente a outros. Isso, você não precisa tirar um visto para os Estados Unidos, entendeu? Você estaria fazendo só o extra, que é uma inscrição online, que sai em 5 minutos, entendeu? Para você. Então, então, várias vantagens também, não, mano? Sim, sem sombra de dúvida. Benefícios sociais também. Me fala como é que é a questão social aí na Itália. Vocês estão me ouvindo bem? Agora eu tô. Tá. Em relação à cidadania italiana, ela oferece direitos como alguns benefícios sociais. Na prática, isso funciona? Fernanda, funciona sim, funciona, entendeu? Funciona a parte de escolas, nós temos boas escolas para quem quiser vir residir aqui na Itália com as crianças, né? Uhum. As universidades, você irá pagar um valor muito menor do que for, entendeu? Vocês pagam medicina. Aí a faculdade aí é paga, escola, como é que funciona isso aí? A escola não é paga. Não é paga, mas a faculdade é. Aqui o filho do pedreiro e o filho do médico, eles vão na mesma escola. Então eles vão da primeira, que eu ensino, como é que fala no Brasil? Ensino público. Ensino fundamental. Ensino superior, que aqui, porque na Itália fala ensino superior. Superior será aquele ensino do segundo grau. Sim. E quando você chegar no final ali, você decide, falar, filho, eu quero ser médico. Não, mas eu escolhi ser jardineiro. Ok, todo mundo é igual, a educação básica Ou seja, a educação básica, até concluir o fundamental, ele é para todo mundo, de graça. Básico. E o ensino médio também, né? O ensino médio também. Aí, no caso, só a faculdade, que ela é particular. Não é particular, você paga uma pequena taxa, uma contribuição que você paga. Geralmente, tem faculdade que eu vi aqui, para me inscrever, que pagava, de conta, 1.800 euros por ano. Olha... Muito bom. Não, como medicina também. Então, até o estudo aí, ele é mais acessível a todos. Ele é mais acessível, sim. Até para as contas. Você pode estudar em outros países da Europa. Se você, não quero estudar na Itália, mas quero estudar num país de língua portuguesa. Você, com a sua cidadania italiana, pode. Você pode estar fazendo uma faculdade de Coimbra. Ai, legal. De medicina, que ele veio fazer cidadania comigo, reconheceu. Estudava em Coimbra, pagava muito. Bem mais caro, né? Porque ele estava como brasileiro, com um cidadão italiano, praticamente não paga praticamente nada. Vocês sabem, assim, conseguiriam me citar alguns países, eu sei que são muitos, né? 180 países, mas, assim, os principais que as pessoas têm mais interesse quando elas adquirem a cidadania italiana, vou fazer porque eu tenho interesse mais em morar em tal país. Vocês poderiam citar alguns aí da própria Europa? Eu sei que tem o acesso aos Estados Unidos e também, você falou que é o Canadá? Isso. Assim, geralmente, com a cidadania italiana, você pode morar em toda a Europa. São 27 países, né? Uhum. Então, são 27 países. Você pode morar tendo os países como Dinamarca, você pode estar aplicando a documentação, Alemanha, Espanha, Portugal, e todos os países da área Schengen. E antes também do Brexit, você poderia trabalhar até na Inglaterra, né? Então teve um grande fluxo de brasileiros que fizeram a cidadania antes de 2020, eu não sei quando foi o Brexit, eu não me lembro bem a data. Muitos brasileiros adquiriram a cidadania para estar ingressando no mercado de trabalho inglês. Uhum. Como a Inglaterra agora saiu da União Europeia e não faz mais parte. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quem adquire a cidadania italiana, como que ela faz para incluir outros familiares? É um processo mais fácil depois que eu adquiri a cidadania italiana? Pela co-cidadania é mais fácil? Explica para mim como é que funciona isso. Se você é maior de idade, cada maior de idade, se fizer a via administrativa, ele tem que vir para a Itália e morar aqui. Ele vai fazer aquela parte do visto, que vai passar uma... Mas e se for menor? E um filho, por exemplo? O filho meu, menor de idade. A cidadania dele sai automaticamente, não precisa dele estar presente. Sério? Então os pais só vão estar trazendo a certidão de nascimento dos filhos, menor de idade. Então, se eu adquirir minha cidadania italiana,
Eu tenho filhos menor de idade, automaticamente eu só levo a certidão e eles já vão ter a cidadania também. Isso. Vai ser transcrito também, eles sendo menores de idade, automaticamente você sendo reconhecida. Isso. Aí, da mesma forma, os filhos menores no via judicial. Até 16 anos, na verdade, eles entram na mesma pasta como menores. Entendi. Isso. Agora o processo por via judicial, que é aquele processo que a gente entra contra o consulado italiano, contra a fila dos consulados, aí depois você pode colocar mais pessoas da mesma família no mesmo grupo. No mesmo processo. No mesmo processo. E qual que é a diferença, Fabrício, de um processo? Por qual motivo que uma pessoa tem que, às vezes, né, ela não pode residir aí, ela não pode ir para aí. Aí, de qualquer maneira, ela teria que entrar no processo judicial e não pelo administrativo? Só me explica como é que funciona esse processo. Não, ela poderia entrar no administrativo do consulado ou no administrativo que deitar. Só que esse administrativo ali do consulado, o que acontece? O consulado, quando você vai no site e faz a inscrição, ele teria que estar te chamando rapidamente. Não, já te dá um agendamento para você apresentar os documentos. Só que essa fila e o pedido de cidadania é tão grande que no Brasil está demorando 10 anos. Nos Estados Unidos já está demorando 5 anos. Então tem uma grande demanda de americanos também pedindo a cidadania italiana. Olha só. Nesse caso, muitos americanos. E então o que acontece? Como o consulado não chama no tempo hábil, o que acontece? Nós entramos com esse processo como advogado contra as filas do consulado. Então essa vai para o tribunal aqui da onde veio o italiano, né, que seria o alvo italiano, e vai ser julgado por um juiz, e essas certidões irão para o comune, que seria o cartório ou a cidade de onde é o italiano, para transcrever as certidões de nascimento de todos os requerentes. Interessante, muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho da Itália? Vamos falar um pouquinho aí das maravilhas da Itália? Vocês já estão morando aí há quantos anos? Bem, o Fabrício já está há quase 20 anos. Eu estou aqui há 4 anos. Eu já até esqueço o português um pouco, já fico um pouco misturado e tudo mais, como italiano. Mas você vem ao Brasil, Fabrício, às vezes, ou fica aí direto? Sempre, estive em março, estou sempre no Brasil. Nós temos pessoal que trabalha com a gente no Brasil, em Coronel Fabriciano, nós temos juiz de fora. Nossa, que bacana. Em São Paulo e Belo Horizonte. Nós temos, na verdade, um braço do nosso escritório no Brasil, que faz uma parte documental nossa e nos auxilia com os clientes justamente na montagem de pastas de documentos, nas buscas, nas identificações, As coletas, nas coletas, das certidões. Isso, porque com certeza precisa precisa dessa e conexão. sem os documentos, você não reconhece nenhuma das vias. Você precisa ter, antes de tudo, os documentos. Então, o que nós fazemos? Com a empresa e o escritório no Brasil, a gente atende esses clientes para depois, seja na via judicial ou na administrativa da Itália, a gente possa atender. Muito bom, excelente. Então, tem ainda os escritórios no Brasil, tem vocês aí da Itália. E como é que é viver na Itália agora? Fala um pouquinho dessa experiência pra gente, vocês dois. Conta, Fabrício. Viver na Itália é uma experiência muito boa, né? Então, quando você migra para outro país, não é muito fácil. Não foi. No começo foi difícil a adaptação. Mas depois, com o tempo, a gente vai me acostumando. A maneira de ser do italiano, a maneira de ser como ele acorda, como ele toma café, os horários, né, Orlando? Mas o bem-estar, a qualidade de vida, a segurança. A segurança, para mim, é um dos pontos mais importantes de morar nesse país, entendeu? Com certeza. Então, você tem a segurança. Então, isso eu vejo, sim, uma coisa extraordinária, né? É uma qualidade de vida diferente. Então é o menos, você não vive o exagero, porque praticamente todo mundo somos iguais, entendeu? Então pouco é tudo. Nós temos uma casa boa para morar, nós temos uma condição. Amanhã eu quero ali viajar, eu posso ter o meu dinheiro para poder viajar, para comprar minha passagem. Tranquilamente, é uma segurança que te passa. Porque a gente fala muito, Fernanda, que é com esse direito adquirido e você sendo um cidadão italiano da União Europeia, indo para os lados de cá, você tem uma coisa que chama dignidade, que é incrível isso. Essa segurança que o Fabrício citou, sem sombra de dúvida, é um dos fatores que movem muitos brasileiros, inclusive, a fazer essa travessia e buscar o reconhecimento. Imagina. Uma vida com os filhos, familiar, enfim, mais segura.
e com oportunidades também. Claro que não é fácil. Você vem 20 anos migrando, ou 4 anos, ou enfim, poucos dias ou meses, desbravar. Tem uma série de barreiras. Tem a língua, tem os hábitos. Com certeza. Trabalho, enfim, os hábitos alimentares, que embora muitos já... É uma das culinárias mais famosas e mais saudáveis do mundo. Eu sou apaixonada. Poxa, isso mesmo. E tem a segurança, as crianças aqui na rua, eles brincam na rua. Então os italianos têm uma vida social muito grande, geralmente eles moram no meio de casa, porque aqui não tem como você pode estar construindo, assim, entendeu? Então você pode sair na praça, brincar, o italiano ele sai na rua, ele vai pra academia, ele vai pra comer fora, então eles todos estão sempre no restaurante, né, mano? Vico Pisano, que é onde vocês estão, né? É na província de Pisa, é isso? Isso, é como se fosse... como se tivesse Belo Horizonte e tem aqui, mas é menor, né? Como se fosse uma região metropolitana, porém pequenininho. Isso, faz parte da região, que seria a província de Pisa, que conta. Isso. E como é que é essa cidade? Ela é mais antiga? Era uma cidade medieval, né? Medieval. Então isso aqui é antigo, mas antes da época medieval, existia outros povos, que era o povo etrusco, que habitava a região da Toscana, né? Antes dos romanos. Então tem esse povo etrusco. E só que a arquitetura dela hoje, a gente vai estar disponibilizando uma foto. Ela é da época medieval, de 1200. Ai, deve ser muito lindo. Tem algumas casas torre, porque antigamente na Itália as casas eram construídas como se fossem torres. Quanto mais rico você for, e torre. E tem esses resquícios, As cidades eram muradas, muitas delas eram todas muradas. E aqui ainda existe parte disso, a gente tem castelo, a gente tem torres. Nós estamos dentro do muro, que é um A gente mora na parte histórica do Borgo. Inclusive Brunelleschi, um arquiteto muito famoso na Itália, que foi quem projetou a Duomo de Firenze junto com os Médici na época. Que era a igreja do Maria Tem também o trabalho dele da torre aqui em Vico Pisano. Por isso também é uma cidade turística. É turística, né? E cheia de história, cheia de cultura, pelo que vocês estão falando aí, dá vontade de ir aí conhecer. Meninos, A gente te espera. Eu estou assim, muito feliz de estar conhecendo um pouquinho desse universo, como falei com vocês. Nós teremos outras conversas nos próximos meses. Deixa eu avisar aqui o pessoal que está nos acompanhando. A partir de agora, a Costa Cidadania vai estar conosco. Nós vamos ter outros episódios com o Fabrício e com o Orlando, para a gente poder mergulhar nesse universo, conhecer muito mais, porque hoje foi só mesmo uma introdução para vocês compreenderem um pouco do que é isso. Falei certo, meninos? Tá tudo certo? Tudo certíssimo. Tudo certíssimo. E passamos mais informações, novidades, porque o italiano sempre muda, né? Tem novidades pra gente. Então a gente vai ter algumas novidades, algumas mudanças. Às vezes vai ter uma mudança aqui na lei, outra mudança ali, entendeu? E a gente vai sempre estar trazendo essas atualizações para vocês, essas informações atualizadas. E a gente quer, nessa nossa nova jornada, nessa jornada juntos, a gente quer poder trazer não só as informações atualizadas, mas também trazer um pouco do que brevemente a gente falou, da cultura, das novidades, do que acontece na Itália. A gente quer compartilhar os eventos que acontecem na Itália com vocês, para que, enfim, o público possa também apreciar tudo isso. Sentir um pouquinho o gostinho da Itália. Isso. Aí vai ter o mercado imobiliário, que a gente vai estar conversando futuramente sobre isso também. A gente quer contar das novidades do próximo ano, que realmente a gente tem um planejamento e um desenho que nós já atuamos, e a gente vai falar disso nos próximos podcasts. Já deu um gostinho pra gente aí, tá vendo, gente? Spoiler. Nos próximos anos, no próximo ano tem muitas novidades, né? Projetos. E estamos felizes em poder participar com vocês desse projeto, sermos canal de propagação dessas boas notícias. Eu adoro trazer boas notícias, adoro trazer informações relevantes para o nosso público. Tenho certeza que o público que está lendo esse negócio vai gostar muito, vai ficar muito antenado e ansioso pelos próximos episódios. Eu vou deixar agora um espaço para vocês deixarem também as suas considerações finais, Fabrício e Orlando. Então, hoje foi mais um bate-papo assim, informal, né, do qual eu expliquei como é que funciona o processo, né, cada maneira e quais são os documentos necessários. Às vezes eu tenho uma maneira de falar um pouco mais rápido, eu já peguei um pouco da cultura italiana,
E eu trabalho mais na parte técnica, né? Então, na parte técnica, eu vejo as documentações, eu analiso, eu apresento os documentos junto aos oficiais dos comunes aqui na Itália e auxilio nossos colaboradores do Brasil também. O Orlando é da parte comercial, né? Que vai estar sempre... O primeiro contato vai ser sempre com o Orlando. Então, quem quiser nos procurar, pode deixar o número do telefone do Orlando, o WhatsApp, para estar falando com ele. Pode deixar aí pra gente. Entendeu? Você pode passar o telefone certo, é? Claro. Você coloca depois na legenda. Sim, vai estar na legenda. Fazer isso, mas vocês já têm os nossos números, mas, enfim, estamos à disposição para a sua audiência e os demais, e o que precisar. E temos nossa página do Facebook, no Instagram, né, que é a Italiana, que estaremos disponíveis sempre para tirar as dúvidas dos requerentes, de quem tem a descendência italiana. Sim. E não sabe se tem ou não, para tirar as dúvidas com a gente também. Exatamente. O pessoal que está aí acompanhando a live não, né, esse episódio até o final, é só entrar agora lá no Instagram, já começar a seguir, @Costa Cidadania Italiana. Muitos conteúdos informativos virão aí nas próximas semanas, nos próximos capítulos dessa história aí. Tem muita novidade chegando aí. E é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês dois, né, pela participação conosco, por estarem aqui trazendo um pouco da cultura, um pouco desse processo, desse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Uma empresa séria, como eu falei, gente, é uma empresa formada por brasileiros que entendem as nossas necessidades. Então, eles trazem soluções e de forma rápida, de forma ágil, né? Um processo, como eles falaram aí, que costuma durar de 10 a 12 anos, eles podem estar resolvendo isso em muito menos tempo e até em 6 meses. Então, isso é maravilhoso. E fora as vantagens, fora os benefícios, né, de se ter aí esse passaporte que vai te dar portas abertas em muitos lugares. Você vai ter aí uma mobilidade e fora outros benefícios. Então, assim, realmente é um universo novo, um universo encantador, né? Sensacional. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Orlando. Tá? Eu agradeço. Nós que agradecemos. E vai ter muito mais, né? Muito mais, muita coisa. Muito. Nós vamos trazer, vamos ver se a gente organiza um dia da gente também conseguir gravar com um cenário lindo aí da cidade de vocês, pra gente passar um pouquinho do gostinho aqui pro nosso público também. Já tô doida pra ir passear aí. Mas venha tomar um vinho conosco. Já, espera passar o frio. Tá muito frio ainda, né? Tá frio ainda aí. Então, está começando o inverno. Nós vamos aguardar. Nós voltaremos com dicas de viagem, dicas de turismo, dicas de gastronomia, de onde vir para a Itália. Iremos desenhar todo o roteiro para os clientes, Airbnb, com casas, com tudo que as pessoas precisam. Gente, sensacional, tá vendo? Eles trazem tudo, eles entregam tudo e muito mais. E é um prazer imenso trabalhar, enfim, com todos esses braços e todos esses negócios que nós temos dentro do nosso grupo. Enfim, e é um prazer poder atender a todos. Um grande prazer conhecer vocês, conhecer a Costa Cidadania, conhecer essa empresa, poder trazer essa empresa aqui para o nosso público. A Costa, que agora é a patrocinadora oficial do Talentos e Negócios. Então, vocês, assim, quero que vocês se aproximem da Costa Cidadania, compartilhem esse episódio com seus conhecidos, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que tem descendência italiana. Compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer. Vamos compartilhar essas boas novas, essas boas notícias, essas informações que podem fazer toda a diferença, que podem transformar a vida de muitas pessoas. Já pensou, gente, entrar 2025 já com uma cidadania italiana, tendo essa liberdade de ir e vir? Olha só, é muito bom poder trabalhar em outro país, poder fixar residência em outro país, poder votar em outro país. Isso é maravilhoso. É isso, gente. Hoje foi o primeiro de muitos episódios que virão, né? E um abraço para vocês. Boa tarde. Hoje vocês ainda vão trabalhar aí à tarde, né? Vamos. Tem muito trabalho ainda, né? E a gente está começando aqui também. A gente não para. Não, vamos trabalhar até dia 27, depois do Natal é 28. Agradecer a equipe do Caracast, né? Que está nos proporcionando essa interação, essa conexão em tempo real aqui, Brasil e Itália. Gente, isso aqui também é um avanço.
Olha só como que a tecnologia é a nosso favor hoje, a gente rompendo fronteiras, rompendo barreiras, conversamos em tempo real com uma qualidade de áudio, de vídeo excepcional. Então, assim, realmente precisamos aqui agradecer e continuarmos seguindo. É isso aí, gente. Obrigada a vocês, a gente já está encerrando. Um grande abraço, Orlando. Um grande abraço, Fabrício. Isso, obrigado. E a vocês. Toda a equipe também. Isso, pode falar. Um abraço a toda a equipe, né? Agradecer a todos com a paciência por estar nos auxiliando, para estar montando esse podcast, montando esse estúdio. Com os testes de luz, de som, de tudo que a gente precisava, porque afinal de contas a distância não é pouca. Mas, não, assim, com certeza. Funciona muito bem, muito obrigado. Graças a Deus, tudo certo. Quero agradecer vocês também e a sua equipe que também colaborou tanto com a gente aqui, tá? Obrigada a todos, obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio do Talentos e Negócios. Até lá, tchau, tchau. Tchau.